Boa noite, estamos iniciando o culto de domingo. Que bom você estar aqui conosco, participando dessa transmissão. Agora é hora de adorar o nome de Deus, é hora de louvar o nome de Deus. Então, para tudo que está ao redor, convida todo mundo para se achegar, sentar na poltrona, puxa quem sabe um cobertorzinho. Estamos iniciando a semana, uma nova semana, uma semana com certeza cheia de bênçãos. Há muitas apreensões no coração das pessoas, mas o fato é que estamos aqui ao vivo e a cores para adorar e louvar o nome de Deus. Por esse motivo, neste momento, saudamos você. Convidamos a postar no chat seus comentários, convidamos a convidar amigos, a chamar outros amigos para entrar na transmissão, porque a partir deste momento estamos iniciando o culto de domingo. Queremos louvar o nome de Deus. Nós podemos orar, falar com Deus, engrandecer o seu nome, convidá-lo a estar presente conosco ao longo deste culto e dessa transmissão. Vamos orar. Deus de amor e Pai, nesta hora rogamos a direção do Teu Santo Espírito. Queremos falar do nosso coração, falar com a nossa alma para louvar o Teu nome. Abençoe a cada família, a cada pessoa que se achega para louvá-lo, para adorá-lo e para participar deste culto nessa transmissão. Que o Teu nome seja em tudo exaltado e glorificado e que Tua palavra fale ao nosso coração, por favor. Agradecemos o Teu amor e o Teu cuidado. Oramos em nome de Jesus. Amém. Você diz amém? Deus seja louvado. Em breve estaremos juntos na igreja. Ainda não dá para estarmos presencialmente. Então continuamos com as transmissões online, as transmissões do culto, e animamos a todos que puderem a usar também a internet, usar sistemas como o próprio WhatsApp, mandando uma mensagem de carinho. Que tal se essa semana fizéssemos esse desafio? Mande 1 minuto de esperança, o vídeo 1 minuto de esperança, para alguém que você ama. E em seguida mande um texto seu, pessoal, desejando bênçãos, desejando, quem sabe, um verso bíblico, dedicando um verso bíblico, né? Então, fica aí, hashtag fica o desafio, não fica a dica, né? Fica o desafio. Vamos usar as redes da internet para levar esperança às pessoas e tentar salvar a vida daqueles que você ama e daqueles que te faz bem. Ao longo deste período também estamos abraçando os nossos irmãos que estão no empresariado, precisando de apoio. Assim, lembramos que o irmão Pedro tem feito produtos alimentícios muito gostosos, né? Pão, bolo, todo tipo de alimento saudável, só coisa boa mesmo. O irmão Carlos tem desenvolvido um acervo fantástico de produtos que podem nos ajudar a trazer cuidados especiais nesses dias em que precisamos ter cuidados de asepsia, e os produtos dele são profissionais, são de altíssima qualidade. O Elias está fazendo muita gente feliz, abençoando a vida de muita gente, dando aula de música. Porque você não aproveita e participa também deste período, falando com Elias, e eu me uno também ao Ivo, que é um outro professor de música fantástico que nós temos na igreja e que pode abençoar a sua vida. E lembro que nós temos o nosso querido Júlio Florentino, um cantor da igreja, que gravou um CD, e esse CD tem sido uma bênção no evangelismo. Ao lado do livro Impacto Esperança, tem sido enviado e tem podido trazer mensagens de conforto, de direcionamento espiritual a muita gente boa. Então, aproveite esses nossos queridos membros e participe você também, e de alguma forma abençoe enquanto você é abençoado. Você pode abençoar também levando o teu agasalho, levando o teu cobertor, levando aquilo que você tem condições de compor para a campanha do agasalho, e assim a gente leva abrigo e calor àqueles que não têm. Muitas vezes temos parado no guarda-roupa tanta coisa aí, né, que nem usando está, e poderia estar aquecendo o coração de alguém. Esses e outros assuntos, como por exemplo alimentos, também tem sido levado através dos nossos drive-thrus. Tudo isso tem sido feito parte de uma campanha da igreja ao longo desse período da quarentena. Mas o 7Me não é só na quarentena que eu quero desafiá-lo a se inscrever. Ele tem sido realmente um esteio, um apoio nesse processo de quarentena.
Mas mesmo depois que a quarentena terminar e que a gente restabelecer o contato na igreja, continuaremos usando o 7Me porque ele é um instrumento de organização da igreja. Assim que eu quero lembrá-lo a entrar nesse aplicativo. É só baixar o aplicativo, ele é gratuito, você baixa em qualquer loja de aplicativos, tanto faz se é Google Play, Apple Store, qualquer loja de aplicativo. E ao baixar, você simplesmente faz a sua inscrição. Uma inscrição simples, gratuita, sem complicação nenhuma. E a partir daquele momento você já está cadastrado para que a igreja possa ter o seu cadastro. Por ali você pode pedir tua carta de transferência, você pode verificar teu status de membro, você pode organizar uma classe de escola sabatina, você pode usufruir de materiais denominacionais como a lição da escola sabatina em PDF, tudo gratuitamente. Além de poder fazer com toda a segurança da sua casa, por exemplo, o dízimo e a oferta, onde você não corre risco, não tem que ficar tirando dinheiro e até nesse período fica mais difícil um pouco. Então nós temos tido os drive-thrus que tem compensado, ajudado, e ontem foi um dia de muitos drive-thrus, foi uma bênção. Tivemos drive-thru de manhã e de tarde em várias igrejas do distrito. E além do drive-thru tem o 7Me ou o depósito direto em conta bancária. Fique à vontade, o fato que a igreja conta com você para que ela continue cada vez mais ativa, mesmo nesse período de distanciamento. Ontem houve muita coisa boa da igreja, inclusive houve a escola da Andrews, ontem e hoje de manhã, porque algumas classes ficaram para hoje de manhã. Mas agora na semana que vem nós teremos o curso de líderes para desbravadores, primeira vez que ele é feito de maneira online. Então anota a data aí, será no dia 27 de junho, tá bom? O curso de líderes para desbravadores. Há muita coisa boa disponibilizada para você através da internet. Eu quero lembrar que o nosso canal do YouTube, o canal da Igreja Central Valinhos, do Distrito Central Valinhos, ele é um canal completamente vinculado a vídeos da igreja. Ele não é monetizado, ele não tem nenhum tipo de remuneração e nem queremos isso, ele é gratuito para pregar o Evangelho. Mas é muito importante você se inscrever no canal. E uma outra dica que a gente tem dado para você é: abaixa o aplicativo do YouTube e já deixa o aplicativo do YouTube com o canal IASD, ASD Central Valinhos inscrito, para que você possa usufruir das bênçãos. Você não precisa receber o link para saber que hora vai ter o culto. Você já sabe o culto, o horário dele, sábado 10 horas, domingo, quarta-feira 7h30, e é sempre nesse canal. Esse e outros programas estão disponíveis nesse canal para você usar, inclusive, como evangelismo. Então, se inscreva no canal e dá ali no sininho o teu like para que você seja avisado na hora que começar qualquer transmissão ao vivo. Já pensou? Você não precisa nem inscrever, nem receber link. O próprio YouTube alerta você falando: está começando o culto, está começando uma transmissão ao vivo. Então, se inscreve no canal, clica no sininho, né? E isso acontece tudo de maneira automática. Aí quando você assistir o vídeo, se você gostar, aperta o positivo ali, dá um likezinho, e com isso a gente vai fortalecendo a nossa capacidade de pregar o Evangelho. Lembrando que a partir dessa semana, estamos nos domingos usando a série A Última Grande Crise da História. O culto de hoje traz como tema segurança em um mundo de incertezas. E nós vamos compreendê-lo melhor daqui a pouquinho. Primeiro quero louvar o nome de Deus. Depois de tanta coisa que falamos, né? Queremos mandar um abraço a todos que estão conosco, de todos os lugares do mundo, e convidar você a abrir a voz, cantar forte, põe para fora todo o louvor, toda a tua gratidão e toda a tua fé no nome de Jesus, cantando esse hino que diz: Bendita Segurança, um dos hinos mais lindos do Inário Adventista, o hino número 240 do Inário Adventista, que canta com a alma a Deus, porque Ele é a nossa bendita segurança. Vamos cantar agora? Louvemos o nome de Deus por ele. Segurança, sou de Jesus.
Que linda poesia e que linda mensagem. Canta minha alma, canta ao Senhor e rende-lhe sempre honra e louvor. Por quê? Porque Ele me dá esperança, porque Ele me dá vitória, porque Ele me dá certeza, Ele me dá segurança. E é exatamente esse o ponto que eu quero abordar com você, agora que eu gostaria de abrir a palavra de Deus. Você está com sua Bíblia aí? Se está, pega a Bíblia agora, põe no colo, vai abrindo, né? Se você não está com a Bíblia ainda, busque rapidinho. Enquanto isso eu te faço uma pergunta, e a pergunta é a seguinte: o que te dá segurança nesse mundo? Você já pensou que muitas vezes você confia e entrega a sua vida e sua segurança a muitas coisas que não assinaram um contrato, que vão cumprir com você as garantias? Quando você, por exemplo, senta num avião e começa a viajar, você está confiando no piloto, na máquina, em todo um sistema de aviação que vai contra a lógica, porque via de regra, metal pesado, um martelo que seja, ele não flutua, e um avião cheio de martelo flutua e consegue voar cheio de gente. Uma pessoa sozinha não consegue voar. Como que tudo isso vai funcionar? É claro que tem uma ciência por detrás. E eu não quero botar pânico em quem tiver que viajar de avião, né? Tem a ciência da aerodinâmica. E na medida que o ar que passa embaixo do avião pesa mais do que o ar que passa em cima, ele começa a jogar o avião para cima. O ar de baixo começa a jogar o avião para cima, mas tem que ter um controle danado, porque ele não só precisa voar, ele precisa ter controle de voo. E ao longo de todo o voo, muitos equipamentos, muitas pequenas peças estão funcionando para te dar segurança, né? Por exemplo, um vento que pega o avião de lado é um perigo danado, ele pode estolar e pode perder o controle. Então, quando você senta num avião falando: filho, estou indo te visitar, né? Ou mãe, eu vou viajar para aí, ou queridos filhos, né? Família, estamos de férias, agora vamos curtir as férias. Você está confiando que aquilo tudo vai funcionar, né? E você está acreditando que vai subir, descer, voltar e tem um monte de história bacana para contar. Quando você faz um simples depósito no banco, você está confiando numa instituição bancária. E aquela instituição bancária está assegurando tudo que você tem de valioso ou tudo que você tem de recursos para enfrentar a vida. E você confia tranquilamente. Por quê? Porque você aprendeu a confiar. O fato é que na vida a gente aprendeu a entregar a confiança a um monte de pessoas e um monte de coisas, e fazemos isso como num piloto automático. Quer ver um exemplo? Casamento. Quando você fala até que a morte separe, a danada da morte alerta para separar. Então você entregou o coração, a vida, nas mãos de uma pessoa com quem você vai viver. Eu esses dias estava falando com a minha esposa, agora nessa semana houve o Dia dos Namorados e a gente estava se homenageando, e eu falei alguma coisa para ela sobre os pais dela. Ela falou assim: vem não, eu estou com você há mais tempo do que estive com os meus pais. E eu fiz uma continha rápida, é verdade. Eu e minha esposa juntos há mais de 30 anos, nos demos um ao outro o dobro do tempo que meus pais tiveram direito sobre minha vida e sobre a vida da minha esposa, os pais dela. Assim que nós somos um do outro muito mais do que qualquer outra pessoa no mundo pode ter participado da minha vida e eu da vida dela. Isso tudo é confiança. Em quem você confia? O que é que pode te trazer confiança e paz ou trazer insegurança e desespero? Porque quando aquilo ou a quem você devota a sua confiança não funciona, a confiança acaba e começa a surgir o desespero. Imagine se a instituição bancária, aonde está depositado o seu dinheiro, quem sabe a sua aposentadoria, viesse, Deus do livre, né, a quebrar ou a ter dificuldades. Um dia você fosse lá e o banco falasse assim: olha, o seu dinheiro não existe mais porque o banco quebrou, desapareceu, né? Quando eu era pequeno, quando eu era criança, porque pequeno eu nunca fui, né? Já nasci grande, mas quando eu era criança isso aconteceu mais de uma vez. Instituições bancárias, instituições de poupança, né? Mas teve uma situação em que o governo brasileiro, na pessoa do presidente Fernando Collor de Mello, confiscou tudo que o povo tinha e deixou só um pouquinho assim. E tinha muita gente
que já tinha até se aposentado, e o dinheiro que tinha guardado, inclusive na conta bancária e na poupança, era o dinheiro que ia sobreviver por resto da vida. E de repente ficou na amargura de não ter com o que comer, com o que beber, com o que pagar suas contas, com o que viver. O fato é que a gente já aprendeu na vida que às vezes a sua confiança é traída do nada. Um bom exemplo é essa quarentena. Do nada, tudo que você acostumava fazer não pode fazer mais. Nessa noite, eu quero encontrar na profecia orientação para sabermos que podemos e devemos ter segurança mesmo vivendo em um mundo inseguro. Por isso, nós estamos estudando profecias que vieram de Deus. Sim, porque Deus é a garantia da segurança. Ele nunca falhou e nunca falhará. Né? Então nós vamos abrir a Bíblia numa profecia que nos ajuda a compreender que orientações Deus tem para os últimos dias da história. E os últimos dias da história trazem uma crise tremenda como sendo a última crise da história do planeta Terra. Porque na história do planeta, desde que entrou o pecado, os problemas se avolumam. E quanto mais tempo o pecado está, mais problemas surgem. Mas tem que ter um tempo, um limite, um basta. Tem que chegar um momento que você olha para frente e fala, uau, não aguento mais. Pois é, quando e como é a última crise da Terra? Como passar por ela? E que orientações preciosas ela tem para nos dar para trazer paz, não para trazer angústia. Essa série não tem a intenção de simplesmente colocar pavor no seu coração. Ela tem sim a intenção de colocar fé e segurança. Por isso o primeiro tema da série é segurança em um mundo inseguro. E por isso, então, nós vamos agora compreender um pouco mais o que esse tema tem a nos oferecer, tá bem? O que você acha que vai na cabeça das pessoas? Quando você para ver o que as pessoas estão pensando, falando, que palavra é a mais acessada, por exemplo, no Google, ou na internet, ou em algum site de busca da internet, o que de fato está fazendo a cabeça das pessoas? Eu tenho certeza que, neste momento, muitas respostas podem ser verdadeiras. Mas tem uma que sobressai, porque nos dias em que vivemos com tanta insegurança e com tanta desinformação, de dia fala que é assim, à noite fala que é assado, no dia seguinte não é nem assim nem assado, e a gente vai ficando confuso. Há palavras que saltam à nossa mente, mesmo que a gente não pare para pensar. Confusão é uma delas, informação com desinformação é outra delas. Comando, governo, com desmandos de governos, informação através de redes de notícia, com confusão de informação, onde as próprias redes de notícia deixam de noticiar para fazer política, situações aonde a internet conta um monte de coisa para a gente e depois a gente descobre que ela também conta um monte de fake news. Nessas idas e vindas, mandos e desmandos, cria-se uma insegurança absurda. Por isso, talvez uma das palavras que mais role na cabeça das pessoas hoje é a incerteza. Né? Incerteza, olha só, incerteza de onde eu vim, o que está acontecendo, o que vai acontecer, até quando vai durar essa crise, qual é o meu futuro. E nessas incertezas todas que se cria, sabe o que? Depressão, estresse, até suicídio. Porque as pessoas que não têm segurança, não têm certeza, acabam perdendo a capacidade da esperança. Por isso, as incertezas trazem o desespero. Nós vivemos dias em que o desespero permite crescer coisas que destroem a vida humana. Ora, qual a lógica de uma pessoa colocar na boca alguma coisa que maltrata o seu corpo? Você já viu quando uma pessoa bebe pela primeira vez uma bebida alcoólica? Especialmente uma pinguinha, uma cachaçinha, ela faz uma cara de amargo, né? Essa doeu, foi um coice. E aí em seguida fala, mas é boa, hein? Põe de novo. O que está acontecendo ali? Foi boa ou foi ruim? Ela não é saborosa e ela não é saudável. Ela destrói o corpo, destrói o relacionamento, destrói a capacidade até de pensar. Mas quando o ser humano faz as coisas que não lhe faz bem e se acostuma com ela, ele passa a ficar tranquilo como se elas não fizessem mal, ou seja, fica viciado.
É assim que se droga, é assim que se bebe, é assim que se fuma, é assim que se destrói os valores morais, é assim que se maltrata quem a gente ama, é assim que se cria a procrastinação, que é deixar de fazer as coisas empurrando com a barriga, é assim que a humanidade deita num berço esplêndido de um calabouço e de uma vida completamente doente. Doente por dentro e doente por fora. Eu estou para dizer que a doença da mente e da alma é pior que a doença do corpo. Infelizmente, os desesperos, as incertezas trazem atitudes ruins, negativas e até que depreciam e destroem sua vida. Por isso, as escolhas, elas precisam ser tomadas com o pé no chão. E eu quero te fazer um alerta aqui. Que escolhas você tem feito na tua vida? Que escolhas você tem tomado para o teu futuro? E junto desse alerta eu quero te dar uma dica. Quando você sentar numa cabine, saiba que existe lá do lado de fora do avião uma coisa chamada torre de comando. Você sentar numa cabine de avião para viajar, sentar dentro de um avião para viajar, na ponta do avião, na cabine do piloto, está um homem que coordena a aeronave, mas além disso, além da capacidade dele, da própria aeronave, ele está ouvindo o que manda, sabe quem? A torre de comando. A torre de comando, se você pudesse ver o mapa aéreo de uma torre de comando, você ia ficar maluco. O radar pega muitos aviões, e no meio daquele monte de aviões, um deles é o seu, e centenas deles passam para lá, para cá, sobem, descem, e a torre de comando só vai dizendo assim: Delta Alpha Tango, 300 graus este bordo, olha, vai ter que arremeter, pode descer, não pode descer, Ela diz assim: está chegando uma tempestade, não só no avião que está descendo naquele aeroporto, mas os aviões que estão ao alcance daquele radar e daquela torre de comando. A torre de comando, ela tem que ter do lado de lá alguém que entende tudo e com tranquilidade consegue enxergar na linha do tempo e no mapa geográfico os perigos que existem, os que vão existir e quais os caminhos para passar por esses perigos. Essa é a única torre de comando infalível. Essa torre de comando nunca errou. E sempre quem seguiu o que diz a Bíblia, sempre conseguiu passar pelas tempestades mais difíceis. Por isso, uma dica infalível para você conseguir vencer os problemas da vida é busque orientação aqui, na torre de comando, que é a palavra de Deus. Deixe que ela alimente a tua esperança e oriente o teu futuro. Porque a Bíblia é a certeza de um futuro garantido, porque Deus é o verdadeiro futuro. E o que haverá no futuro da humanidade? Que respostas a Bíblia tem? Escritas há milhares de anos, algumas delas, uma das histórias dela está aqui em Daniel, capítulo 2. Uma vez um homem chegou para o meu pai e disse assim: João, eu sou ateu, eu sou cético, eu tenho faculdade, sou engenheiro e trabalho tudo pela razão. Mas você fala tanto de Deus, tanto de religião, eu vou te dar o direito de abrir uma vez a Bíblia na minha frente. E quando você abrir a Bíblia, o texto que você abrir vai ter que me convencer que Deus, que a Bíblia, que tudo que você fala da Bíblia é tudo verdade. Mas se esse verso, esse texto que você abriu, único, não der conta disso, encerrado o assunto, e você nunca mais fala de religião para mim. Meu pai ficou pensando: rapaz, que oportunidade boa. Esse homem chamava-se Darcy, ele era engenheiro da Petrobras, um homem muito amado, muito querido, um grande amigo meu também. Hoje, infelizmente, ele já é falecido. Meu pai ficou pensando: o que eu vou abrir para o Darcy ver, ler, ouvir? Que texto da Bíblia? Se eu falar textos que falam de fé, ele não tem fé. Ele não acredita que a Bíblia é verdadeira. E depois de pensar muito, meu pai abriu num texto que está na Bíblia, no livro de Daniel, capítulo 2. Eu convido você a abrir também em Daniel, capítulo 2. Aqui em Daniel 2, meu pai começou a ler para o Darcy uma história. E a história que meu pai leu para o Darcy em Daniel 2 mudou a concepção que o Darcy tinha de Bíblia. Porque essa história foi escrita há mais de 2.500 anos atrás.
mas ela fala de coisas que aconteceram ao longo da história que eu já vivi, mas o texto bíblico foi escrito quando não havia sido vivido. O profeta que escreveu não viu que a história escrever o que ele estava contando, mas contou acreditando que aconteceria. E então ele contou a história de Daniel 2. Eu vou convidar você a não apenas ler o texto, mas entender um pouco melhor esse texto fantástico de Daniel capítulo 2. Para isso, eu vou convidar você a dar uma olhadinha numa estátua que eu tenho aqui atrás de mim. Essa estátua que você viu o tempo todo no cenário é a estátua do sonho do rei Nabucodonosor. E eu quero convidá-lo então a dar uma olhadinha nessa estátua. Nabucodonosor foi um rei de Babilônia que durou entre os anos 605 a 539 a.C. E quando Nabucodonosor teve esse sonho com essa estátua, ele estava vivendo um pedaço do sonho que a história ainda não tinha acontecido, né? A estátua, ela simboliza a história do mundo. Se você pegar e deitar a estátua, você tem a história do mundo em anos lineares. Ora, se Nabucodonosor foi entre 605 a 539 a.C., você vai de 539 a.C. em diante e você vai ter a história do mundo contada. Veja só, a cabeça da estátua era Nabucodonosor, muito bem. E o corpo da estátua? O corpo da estátua, conforme você pode confirmar aí em Daniel capítulo 2, no ponto de vista da Bíblia, eram os reis da Média e da Pérsia. Portanto, Nabucodonosor, ele depois seria derrotado, ele era a cabeça e o seu reinado durou um tempo. Ele era o ouro da estátua, a cabeça era de ouro, mas ele seria derrotado pela Medo-Persa, né? O braço direito os medos, o braço esquerdo os persas. E aí então esses dois reinos unidos, Medo-Persa, na pessoa de Dario e de Ciro, iriam conseguir vencer Nabucodonosor. E Nabucodonosor era o império do mundo, mas quando fosse destruído pelos Medo-Persas, a Medo-Persa seria o império do mundo. Mais tarde viria um homem chamado Alexandre o Grande com o reino que é o ventre de bronze da estátua, e esse reino é a Grécia. Então Alexandre o Grande derrotaria os Medo-Persas, e por esse motivo ele passaria a ser o reino mais forte do mundo, a capital do mundo. Finalmente viria um outro reino, que são as pernas de ferro, que na profecia aponta como sendo Roma, e esse reino iria derrotar o reino de Alexandre o Grande, iria passar a ser agora o império do mundo. Esses reinos estão interligados, porque um sucedeu ao outro. Roma não seria derrotada nunca, ela se dividiria em 10 reinos bases, formando a Europa. E dentre esses reinos bases surgiria um reino não civil. Por isso, o ferro permanece no pé da estátua, mas acrescenta um outro item chamado barro. E o barro representa uma parte, um reino que não vai derrotar os outros, mas ele vai ser incorporado. E ele não é do mesmo metal, porque ele não é um reino civil, é um reino religioso. Então, Roma religiosa, a partir dela surgiria toda a Europa, do Império Romano Civil, Roma Civil, e do Império Romano Civil surgiria toda a Europa, mas quando acrescentasse a Roma religiosa, Roma papal, como assim é chamado, traria um rei que teria autonomia civil, porque seria rei de Roma, e até hoje a gente sabe que o Papa é o rei de Roma e o Vaticano ele é um país independente, mas com ações religiosas, porque é um reino religioso. Ele seria civil e religioso ao mesmo tempo, por isso está incorporado. Ele não vai ocupar o lugar do Império Romano, mas ele vai estabelecer as ações quando a Europa estivesse existindo, para que esse império babilônico desse vazão até o final da história. Então, onde termina o dedo da estátua, termina a história do mundo. E o que viria a acontecer? Então, quando o último reino estabelecido cumprisse o que quer cumprir, viria uma pedra lançada sem mãos humanas, atirada no pé da estátua e destruiria toda essa sequência de reinos. Não é impressionante?
Você também não fica impressionado de ver como que a profecia destacou reinos que iriam acontecer 2.500 anos antes que eles acontecessem? Por causa disso, Darcy falou: olha, João, se a Bíblia diz tudo isso, e eu estou vendo aqui na Bíblia que diz, eu quero entender melhor a Bíblia. Aceitou estudar a Bíblia porque ele teve aqui a revelação clara e segura. E aí ele veio a se batizar, inclusive. O Darcy veio a se batizar, né? Ele, a sua esposa já era adventista, Nair, e eles formaram então um lar adventista. Eles têm um filho que eu conheço muito, inclusive há um tempo atrás participou comigo na igreja aqui em Campinas, morou aqui em Campinas, e ele é filho do Darcy e da Nair, né? Mas o fato é, essa história, essa estátua, ela tem muito mais em comum do que apenas a revelação da profecia na sequência de reinos. Ela é a sequência de reis, a sequência de reinos, e ela é uma coisa a mais. Ela é a instituição de um modelo de engano que faria parte da última batalha ou da última crise que o mundo iria enfrentar. Para que o inimigo de Deus, para que o lado do mal, porque há um pano de fundo aqui que é o conflito entre o bem e o mal, conseguisse se instituir, era preciso estabelecer o reino da confusão. E isso quer dizer a palavra Babilônia, confusão. E esse reino da confusão ficou aqui ao longo de todo o processo. Quer ver só? Você veja que quando essa profecia Deus deu e Daniel interpretou, deu através do sonho do rei Nabucodonosor, o rei Nabucodonosor era o verdadeiro grande imperador da história do mundo. O jardim suspenso da Babilônia faziam todo mundo ficar boquiaberto. Através da revelação que Deus deu a esse rei, futuramente veio os Medos e Persas e venceram Nabucodonosor, mas não a pessoa Nabucodonosor, porque ele já havia morrido. Os filhos dele estavam agora no reino quando a estátua cumpriu a história. E a história hoje está escrita exatamente como foi profetizada. Não falhou ninguém, não falhou reino nenhum. E ali começou a se estabelecer quando a Medo-Persa, através daquela visão do dedo de Deus escrevendo na parede, pesado fosse na balança, derrota o filho de Nabucodonosor, começa a levar adiante o império de Babilônia. Então note que a Medo-Persa mudou sua capital para ser a capital dos caldeus. E não levou para os Medos ou para os Persas a capital do mundo, deixou estabelecido em Babilônia. Quando Alexandre o Grande dominou Babilônia, ele era grego, foi o Império Grego. Mas aonde passou a ser a capital do Império Grego? Em Babilônia. Porque Alexandre o Grande estabeleceu em Babilônia a sua capital. Ele mudou a capital do Império da Grécia para a Babilônia. E aí então a cultura de Babilônia permeou todo esse reino e foi o berço do que? Da filosofia que permeia a ciência hoje. De onde vem a ciência dos dias de hoje? Veio da Grécia. De qual Grécia? Da Grécia que foi completamente infiltrada por Babilônia. Quando o Império Romano assumiu a estrutura de comando mundial, que língua se falava no Império Romano? Em que língua foi escrito o Novo Testamento da Bíblia? Em grego? Ué, mas o Império Romano falava latim. A língua do Império Romano era o latim. E por que a língua que imperava em todo o Império Romano é o grego? Porque a cultura de Babilônia continuou mandando no Império Romano. Então, os deuses de Babilônia continuavam sendo deuses ao longo dos demais impérios. A cultura e a religião continuou imperando conforme o Império de Babilônia deixou para todos e continuou até os dias de hoje. Por exemplo, adorava-se o sol como um deus, porque a religião mitraísta, que é a religião de Babilônia, adora o sol como o deus superior. Por isso, o dia do sol foi imperado como dia de guarda em todos esses reinos. Quando chegou no mundo cristão, já no pé da estátua, foi colocado
a restauração do sábado, porque era o dia dado por Deus para guardar. E aí, através do imperador de Roma, Constantino, imperador romano, foi feito um acordo com a Roma religiosa, e por decreto de Constantino, a igreja cristã da época, especialmente e exatamente a igreja católica apostólica romana, passou a ter o domingo como dia de guarda, o Sunday, dia do sol. E até hoje muitos cristãos verdadeiros adoram o domingo sem saber por quê, porque na Bíblia não diz. Aliás, eu posso fazer um trato aqui, um acordo, eu vou colocar a estátua de volta ali, mas eu posso fazer um acordo com você. Se você conseguir um verso da Bíblia que mande guardar o domingo, eu te dou o meu carro de presente. Se conseguir um verso da Bíblia que te mande não mais guardar o sábado, eu dou o carro da minha mulher de presente. E se conseguir um de cada, eu dou os dois de presente e fico a pé. Quer tentar? Pode tentar. Pede ajuda a quem você quiser. São heranças que nós temos de onde? Do Império Romano e do modo babilônico de pensar. Aonde nós chegamos nessa história toda, pastor? Nós chegamos no ponto principal e o ponto final de hoje. Porque aí, o estudo, né, da última crise na Terra está só começando hoje, nós não vamos terminar hoje, estamos começando. Mas a última crise na Terra, ela começa na instituição do Império Babilônico. E o que eu estou contando para você é que isso está infiltrado no mundo e no teu dia a dia e no meu dia a dia. Então nós enfrentamos crises que não precisávamos enfrentar. Um exemplo, para o modo pensante do Império Babilônico, a sexualidade e a forma de adorar, de amar as pessoas, ela divide-se em carnal e espiritual. E se criou uma ideia, inclusive em um meio religioso, vindo desse modelo de Roma religiosa, de que sexo é pecado, só serve para procriar. Mas sexo é santo. O sexo, ele deveria existir no modelo dado por Deus. Um homem e uma mulher se casam, constituem uma família e amam-se um ao outro em uma só carne. Dentro do modelo do casamento e do homem e da mulher, o sexo ele é sagrado. Mas no modelo de Babilônia, o sexo é um divertimento. Então não só eu tiro o sexo do assunto sagrado, como coloco tudo que é profano no meio do colo, no meio do seio, no meio do leito sexual. Então o que acontece? Eu transformo tudo que era sagrado no que há de mais profano, e as aberrações da sexualidade não têm limite para a humanidade. Para o meio grego de pensar, as coisas materiais eram muito importantes. Aquilo que você tem revela quem você é. E o mundo que vivemos hoje é um mundo hedonista, onde as pessoas se satisfazem com conquistas muito mais com coisas que elas são. Ter não é mais importante do que ser. E o dia que a gente morre, tudo que a gente tem desaparece. Mas o que a gente foi justifica se nós morremos em Cristo ou morremos perdidos. Então, no modelo bíblico de pensar, a gente deve preocupar muito mais com ser do que com ter. Mas no reino de Babilônia, a gente corre atrás do que quer ter o tempo todo. O que eu estou tentando falar para você em exemplos práticos é que Babilônia invadiu a cultura das pessoas. E as pessoas saíram do meio da orientação do Espírito Santo de Deus. E então, hoje, existe uma confusão onde a religião deu lugar a um mundo completamente pervertido e corrompido. Aonde é que tudo isso termina, pastor? Na pedra. Lembra a pedra que vai no pé da estátua? Essa pedra, quando ela vai no pé da estátua, diz Daniel capítulo 2, verso 34, quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mão humana, feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e esmiuçou. Essa pedra, ela traz uma libertação eterna. Como vistes, diz o verso 45, que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos humanas, e esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata, o ouro. O grande Deus fez saber ao rei que há de ser futuramente, certo é o sonho. Naquele momento Deus estava através da pedra dando uma informação preciosíssima. Sabe qual é a informação? Nenhum reino sobreviverá ou subsistirá ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Eu quero terminar o culto com as boas novas da pedra que é lançada no pé da estátua. O que seria essa pedra?
Seria uma explosão nuclear, uma nova guerra mundial? O que seria essa pedra? Essa pedra é o estabelecimento do reino eterno. É a boa nova, a boa notícia de que essa confusão que permeia o mundo de hoje vai dar lugar a um reino seguro. Você veja que não é apenas um reino que não tem a bagunça de hoje. A Bíblia diz que no reino de Deus não há dor, não há morte, não há doença, não há choro, não há pranto. No reino do mundo, a vida fica cada vez mais sem sentido. Amado, você queira ou não interpretar a Bíblia, você queira ou não conhecer a profecia, o fato é que, independente do quanto você quer conhecer de religião, a vida sem Deus, sem a pessoa de Deus, está cada vez mais sem sentido, cada vez mais difícil. Ontem eu fiz um sepultamento, e na hora do sepultamento, uma pessoa fantástica, era para ter centenas de pessoas que queriam estar no cemitério, mas não podia, porque estamos na quarentena. E estava lá a família exprimida, coitado, tendo que prestar a sua última homenagem a um ente querido. E quando terminou aquele momento de honra, o meu sonho profundo era poder abraçar um a um, dar um beijo na face, estendendo as condolências. Mas nem abraçar pude. O mundo cercou da gente coisas que a gente não imaginava que ia cercar um dia. E quando a gente retomar o ritmo de vida pós-quarentena, pós-Covid-19, outros problemas continuarão cercando. Há muito tempo, pais não honram seus filhos, os filhos não honram seus pais. Há muito tempo as famílias estão se desfacelando. Há muito tempo a sociedade está se autodestruindo. E os reinos que sobrevêm um ao outro só traz uma nova confusão. Um período com um problema, um período com outro problema. E quando é que vai ter paz? Quando vier a pedra. Sonhe com essa pedra. Ore por essa pedra. E essa pedra chama-se Jesus Cristo está voltando. Ore pela volta de Jesus. Prepare o seu lar para a volta de Jesus. A mensagem de hoje trouxe para você uma informação que ela se resume em um dos versos aqui de Daniel, onde no verso 44 diz: mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Apocalipse, capítulo 19, verso 16, diz que ele é o rei dos reis, é o reino superior a todos os reinos. E o final do verso 44 de Daniel 2 diz: este reino nunca passará, não haverá um outro povo, ele esmiuçará e consumirá todos os reinos da terra, mas este reino será eterno, subsistirá para sempre. Que glória! Sabe, queridos, eu estou ansioso por ver a volta de Cristo. Estou ansioso para que a história da estátua do Nabucodonosor chegue logo na pedra e que eu possa ir embora desse mundo. Está na hora de parar de sofrer. Está na hora de não mais sonhar com o céu, entrar no céu, viver no céu. Por isso é preciso que a gente consiga o mais rápido possível estabelecer o reino de Deus. E como isso é feito? Nós vamos estudar um pouco melhor ao longo da série, mas eu quero resumir agora numa resposta curta que diz: para que Deus possa vir buscar os seus filhos, é preciso que seus filhos estejam prontos. Há um pensamento profético que diz que quando o caráter de Deus refletir na vida dos seus filhos, Ele virá reivindicá-los como seus. É preciso que a gente decrete a falência de Babilônia na nossa vida e na nossa casa. Tem que calar a boca de Babilônia. Tem que parar o modelo da confusão. É preciso consagrar a sua família e o seu lar. É preciso que Babilônia não domine a sua televisão. É preciso que Babilônia não domine o seu rádio, ou as músicas que você ouve na tua playlist. É preciso que Babilônia não domine tuas redes sociais. É preciso que Babilônia não domine teus sonhos, teus pensamentos, e não domine o teu coração. Liberte-se de Babilônia. Espere que o mundo volte dessa quarentena, mas não para fazer tudo o que fazia antes. Para viver melhor, para fazer diferente, para deixar que o reino de Deus esteja à frente da sua vida, para colocar nos planos de futuro as coisas que levam ao céu e que interrompem a ação de Babilônia na minha casa.
O que hoje está entrando no seu lar que pode estar fortalecendo a Babilônia? O que hoje pode estar entrando na sua vida que pode estar fortalecendo a Babilônia? Há uma mensagem muito linda num hino escrito pelo maestro Jader Santos, que diz que quando Cristo voltar, nós iremos ver que realmente valeu a pena esperar e aguardar a volta de Cristo. Segurança no mundo de incertezas é viver a palavra de Deus profundamente no mundo que não olha para o céu. É sonhar com a vida eterna no mundo que está preso a esta terra. Eu quero cantar esse hino com você. Esse hino que diz: ainda que uma mãe viesse do seu filho se esquecer, eu não me esqueci de ti, virei outra vez. Nos teus momentos de maior angústia e de maior perplexidade, lembre-se da mensagem desse hino. Deus não se esqueceu e não se esquecerá jamais de você e de salvar a sua vida e de consertar e restaurar o teu coração. Deixe Ele ser Deus na sua vida, deixe que o reino de Deus seja instalado no teu coração, para que Ele possa estabelecer um reino eterno, ainda hoje, e em breve traga, através da volta de Cristo, o estabelecimento universal do reino eterno. Vamos cantar? Eu não me esqueci de ti. Destruírem tua fé e fizerem que duvides de quem breve voltarei. Volve os olhos ao passado, vê na cruz o meu sofrer. Esquecer o que falei, se na história deste mundo já meus pés encorrerei, mesmo que uma mãe viesse de seu filho se esquecer. Assim não haveria de me esquecer de ti, mas ainda que demore, ou mesmo que pareça, um dia prometi. E pronto estou a cumprir, mas ainda que demore, ou mesmo que pareça, eu não me esqueci de ti. Que alegria será naquele dia poder receber Jesus voltando nas nuvens dos céus. Que alegria será poder confirmar, como as palavras do hino disse: eu jamais me esqueci de ti, virei outra vez e levarei você para mim, para que onde eu estiver esteja você também, conforme João capítulo 14. Você sonha com a nova terra? Nós iremos continuar estudando no próximo encontro, domingo que vem, na semana que vem, a última grande crise nesta nova série que a gente começou a semana passada e hoje deu entrada já no texto profético, né?
E o tema da semana que vem é a morte que traz vida, tá? É uma notícia muito boa e é uma notícia fantástica, e não é somente a morte de Cristo, há mais coisa envolvida nisso. Mas eu só posso dialogar quando chegar na semana que vem para a gente ter tempo de discutir isso, tá bem? Hoje eu quero concluir orando com você e eu quero pedir que Deus abençoe você. Eu quero pedir por esses pedidos e esses agradecimentos que foram postados aqui no chat, para que a gente possa colocar na mão de Deus cada pessoa que se expôs aqui e que de alguma forma abriu o coração e compartilhou com a gente, né? Mas eu gostaria que você acrescentasse a esses pedidos e agradecimentos um pedido especial pela salvação, tá bem? Cristo está prestes a voltar. O pastor Bulhão costumava dizer uma frase: queira você ou não queira, Jesus vai voltar. Porque a volta de Cristo não é só porque eu quero, é porque vai ser. A pergunta é se eu estou pronto. O reino de Deus que será estabelecido quando Cristo voltar, será um estabelecimento universal, mas individual tem que ser estabelecido agora. É preciso que ainda hoje o reino de Deus seja estabelecido na minha vida e na minha casa. Que Deus enche o nosso coração com a luz do Espírito Santo, com a luz da sua palavra, e que a gente feche nessa semana todas as portas para a Babilônia. Que Babilônia não entre na nossa casa nem na nossa vida, porque assim será uma semana feliz e de paz. Posso orar com você? Deus de amor e Pai, encerrando este culto, louvamos o Teu nome e pedimos que o Senhor possa reinar livremente em nossa casa. Queremos, Senhor, que o modelo trazido por Babilônia de tanta confusão, né, de tanto afastamento de Ti, de tanta apostasia, não seja o modelo da nossa vida. Nós queremos seguir o que está na Tua palavra. E quando a gente se distancia da Sua palavra, as outras coisas começam a dar errado, começa a virar tudo uma bagunça. Porque a vida sem a Tua direção é uma vida caótica, porque Babilônia é um caos. Senhor, talvez nessa noite, alguém que esteve participando deste culto, mesmo que assistiu num outro momento, está vivendo o caos de Babilônia e precisa de libertação. Por favor, Deus, dá-nos a certeza de que Tu és um Deus que vence Babilônia, mas um Deus que nos faz vencer. Nos dê libertação, nos dê sabedoria no Espírito Santo, nos dê vitórias reais. Se o nosso estilo de vida está tão distante de Ti, que está fazendo a nossa vida ficar cada vez mais complicada, ajuda-nos, Senhor, a explodir toda a situação e toda a prisão que nos leva a estarmos ligados à Babilônia. Que o modelo da confusão, do pecado, da orgia, o modelo da rebeldia para com a Tua palavra, não faça parte da vida dos Seus filhos, mas que o modelo do Espírito Santo de um Cristo Salvador seja o único modelo que guie o nosso coração. Reine absolutamente, grandemente, totalmente em nossa vida e em nosso coração, e nos dê a certeza de termos uma semana de paz sobre o Teu governo e sobre a liderança do Teu Espírito. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Obrigado por sua participação, por estarmos juntos nesse culto. Reencontro com você sábado, 10 horas, domingo e quarta-feira, 19h30. Então, quarta agora, o nosso próximo encontro, aqui nesse mesmo canal do YouTube e a Igreja Adventista Central Valinhos. Que Deus abençoe você, um grande abraço e uma semana de paz.